E aí, pessoal, mais uma aula aqui para o primeiro ano. Nós vamos trabalhar hoje o conteúdo sobre formas de relevo, certo? Eu vou minimizar um pouquinho aqui. Não estou gostando muito de aparecer nesses vídeos. Eu vou passar aqui rapidinho o slide. Eu fiz tudo num material só para facilitar a vida de vocês, tá certo? E aí depois eu vou disponibilizar esse material no grupo com todo o conteúdo desse segundo período. Tudo isso aqui a gente já trabalhou pelas videoaulas, certo? E aí o material tá show de bola, completaço para vocês. Não se esqueçam também de ler o livro, é muito importante. Na aula anterior a gente viu os grandes, as macro-regiões, né, as grandes províncias geológicas da Terra. A gente também viu as definições do relevo brasileiro por Haroldo Azevedo, Aziz Absabe e Jurandir Royce. Um pouquinho do perfil topográfico brasileiro e agora nós vamos ver as outras formas de relevo, pelo menos as mais fáceis de você encontrar no Brasil, tá? Existe uma infinidade de classificações para relevo. E não dá para falar todas elas em uma aula, porque existem tipos de relevo que só ocorrem em um determinado país, em um determinado continente, certo? E aqui eu vou tentar me ater a formas de relevo que podem acontecer no Brasil. Esse exemplo número 1 aqui, as escarpas, tá? Escarpas podem acontecer em qualquer tipo de planalto, de formação planáltica, tá certo? O que é uma escarpa? É um paredão, tá, pessoal? Ele é uma quebra do relevo, como se, devido a uma separação de placas tectônicas, um pedaço se separasse do outro. Então, aqui era como se esse lado aqui desse planalto fosse juntinho com esse lado aqui, e aí, devido a um agente endógeno ou exógeno, os dois lados se separaram. Como a gente observa que a existência de um rio ou de um lago, eu não sei precisar muito bem, provavelmente o agente separador desse planalto foi a água, então foi um agente externo, né? Mas acontece também as formações das famosas escarpas por falha, né? Que é quando você tem uma falha tectônica, então o bloco se separa em dois, tá certo? Lembrando, mais uma vez, escarpa é só um paredão. Quanto mais íngreme, quanto mais em pé, digamos assim, for esse paredão, mais ele é uma escarpa, tá certo? A gente tem aqui, por outro lado, as cuestas, tá? As cuestas possuem sempre de um lado do relevo uma escarpa, um paredão. E do outro, a gente pode identificar, né, suaves declives, né? É como se fossem morrinhos, tá certo? Um lado do relevo, ele tem uma descida abrupta e o outro lado tem uma descida suave, mais fácil de subir, de escalar, ok? As chapadas elas parecem mesas, tá certo? Elas são formações que passaram por uma grande erosão por agentes externos. E aí elas ficam bem modeladas, elas ficam com a parte superior bem planinha, como se fosse uma mesa mesmo, tá certo? E aí é só lembrar de uma chapa, né? Chapada, tá certo? A chapada é um tipo de planalto que possui a parte superior retinha, ok? Nós temos os morros. Os morros, eles são facilmente encontrados nas regiões sul, sudeste do Brasil, sudeste principalmente, né? Tem muito essa configuração que nós vamos chamar de mares de morro, tá certo? E os morros, eles possuem uma grande profundidade de solo, né? Eles podem ter embasamento cristalino logo ao fundo, mas eles vão possuir uma grande camada sedimentar, né? Uma profundidade muito grande. Por isso, as regiões de morro possuem árvores com grande porte, na sua maioria das vezes, né? A região que compreende a floresta
a extinta floresta atlântica, né, era composta por muitos morros, tá certo? As montanhas é um tipo de relevo que não ocorre no Brasil, porque para ser montanha tem que ser proveniente de um processo tectônico, orogenético, ok? E a gente não tem essa realidade aqui no continente, do nosso lado, pelo menos, né? Brasileiro não possui montanhas, tá certo? Então, quando vocês verem nos jornais, nos youtubers da vida e tal, falando as montanhas do Brasil, saibam que essa pessoa está falando uma grande asneira, porque no Brasil não tem montanha. No Brasil tem outras formações planáuticas, mas não tem montanhas, tá? As montanhas elas têm que ultrapassar a marca de 3.000 metros e muito para serem montanhas. Tem que serem formações orogenéticas derivadas dos movimentos das placas tectônicas. E nós não temos esse tipo de coisinha aqui no Brasil, certo? As serras, né? Serras, pessoal, são nomes populares que nós damos a planaltos que possuem formatos irregulares. Esses planaltos podem ter uma origem cristalina, uma origem vulcânica, uma origem sedimentar, não importa. Mas ela vai levar esse nome de serra por lembrar um serrote, certo? A parte irregular dos dentinhos do serrote, é como se a serra lembrasse isso daí, ok? Os Ensilbergs, esse exemplo aqui é famosíssimo, né? A Pedra da Galinha Choca, no município de Quixadá. O Ensilberg é como se fosse uma grande pedra, que é um resquício, um grande sedimento que vai nos mostrar como era o relevo total daquela região, certo? Então, assim, quando você chega em Quixadá, a cidade é meio baixa. E aí, nessa cidade que é meio baixa, existem vários monumentos geológicos como esse aqui. Não no formato da galinha, mas várias pedras gigantes, isoladas, separadas, certo? E o que é aquilo ali? Aquilo ali, pessoal, é só um exemplo do que era o relevo de Quixadá há muitas eras geológicas atrás. Quixadá, por inteiro, era numa altimetria que está aqui a Pedra da Galinha Choca. Então, todo Quixadá era dessa alturinha aqui, ó. Só que aí com o processo de erosão e lapidação dessas rochas aqui, que são rochas intrusivas, são na sua maioria granitos, a natureza foi fazendo seu trabalho, foi lapidando, erodindo, 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 e aí o terreno foi se aplanando. A região de Quixadá é uma região geológica muito antiga mesmo, certo? E os Ensilberg, na sua maioria, são rochas intrusivas, mostrando ainda mais a antiguidade da região, certo? Então, é como se os Ensilbergs fossem um grande sedimento deixado para trás, digamos assim, né? Que não foi erodido, ok? E aí, pessoal, é isso. Uma aula bem curtinha para a gente trabalhar algumas formas de relevo. Nós vimos aqui que de todas essas formas de relevo, apenas um não ocorre no Brasil, que são as montanhas. Para mais dúvidas, vocês podem falar comigo no WhatsApp ou também nos comentários deste vídeo. Até mais!